E o Bolsonaro é só um dos muitos injustiçados, né? Muitos injustiçados. Que amanhã faz 2 anos, gente, que a cabeleireira Débora Santos está presa por participar daquele tumulto lá no 8 de janeiro. Ela que é acusada, já falamos um pouco dela neste programa, ela é acusada de manchar com batom, aquela frasezinha lá, perdeu o mané, uma frase do Barroso, aliás, com batom na estátua em frente ao STF, que foi lavada no dia seguinte, sem muita dificuldade, com água e sabão. Apesar disso, a Débora responde por vários crimes: associação criminosa, tentativa de golpe, dano qualificado com uso de substância inflamável, consta, sempre falava do batom atômico, e o julgamento dela foi marcado nessa semana pelo Supremo, será entre os dias 21 e 28 de março, de forma virtual. Está aí a estátua sendo lavada sem nenhuma dificuldade. Deputado Nicolas, eu acho que é mais uma que merecia uma manifestação só para ela, né? Mãe de dois filhos pequenos, presa, afastada da família, uma situação de embrulhar o estômago. Né? A gente chegou nesse ponto exatamente porque a corte, né, STF, deixou de ser uma corte, né, de controle de constitucionalidade, enfim, e guardiões da nossa Constituição para poder ser exatamente do que o Luiz Barroso alegou publicamente. Falou, essa corte é uma corte que virou política. Então, se eles mesmos, né, já estão já dizendo isso aos quatro cantos, porque nós, de fato, também não podemos, enfim, denunciar que eles estão fazendo isso. Inclusive, coloco aqui um ponto que, na hora, né, do discurso, muitas vezes a gente esquece ali, mas eu iria pontuar sobre os outros demais juízes da Suprema Corte, porque quem não é contra o mal e o denuncia, coopera com ele. Já que os ministros podem falar que derrotamos o bolsonarismo, o outro ministro pode falar fora dos autos, o outro ministro fala que o Lula está na presidência graças a eles, já que o ministro pode fazer live com Felipe Neto, já que ministro pode virar quase que um popstar para poder exigir alguns requisitos em camarote de Sapucaí, como o Barroso fez, porque os outros demais que estão ali também não começam a combater isso? Porque, pelo que me parece, ok, os outros vários que estão ali, confesso que eu não tenho muito apreço. Agora, existe um que está sendo assim o fiel da balança nisso, né? Que está pesando a mão nas injustiças, que está pesando a mão na tirania aqui do nosso país, que se chama Alexandre de Moraes. Agora, não é possível que todos que estão ali, que inegável a capacidade técnica de Zanin, de Fux, do André Mendonça, dos outros demais que estão ali, e por que não há um enfrentamento? Será que é um medo de, olha, se ele cair, talvez a gente possa cair depois? Sabe, eu confesso que, como eu digo, o que falta muitas das vezes no nosso país, as pessoas acham que são projetos de lei, são emendas à Constituição. Poxa, a nossa Constituição, se eu não me engano, já teve mais de 100 alterações desde que foi constituída. Ou seja, o que falta de faltas, de fato, assim, no nosso país? São homens com coragem. E a coragem nada mais é do que uma virtude. Ou seja, faltam virtudes nos homens e mulheres de posições nesse país para poder fazer o que é certo. Como chegou a esse ponto? Foi uma sucessão de homens e mulheres que foram faltosos em suas virtudes, seja em coragem, seja em perseverança, seja em honestidade. E daí, amigo, o mal ele não dá trégua. Ele vai tomando espaço até você ver, por exemplo, o estado que nós chegamos hoje, de literalmente um traficante ser solto pelo STF, né, em uma das saidinhas, nunca mais voltar, é óbvio, não é trouxa, e tudo bem. É de um STF impedir a polícia, né, do Rio de Janeiro de fazer inserções dentro da favela, né, na época da pandemia. E dá, obviamente, a condição do tráfico se estruturar, de se organizar, de ficar ainda mais forte, como nós estamos vendo. Infelizmente, nós temos praticamente um narco-estado. Ou, se você acha que eu estou errado, comece a você, político do Rio de Janeiro, falar contra Comando Vermelho. Começa a denunciar a milícia. Então, como nós chegamos nesse ponto? Foi literalmente sucessões de pessoas em cargos poderosos
e de influência no nosso país que deixaram de fazer o seu papel de maneira honesta. E mais uma vez aqui repito, as pessoas estão mais uma vez começando a perceber isso, a perceber que ela vai para a rua, tem o seu celular roubado. E quando ela vai para o seu trabalho, ela pode ser morta, que ela não tem direito de defesa, mas os ministros têm um gasto maior do que a monarquia britânica, de que eles andam com seguranças armadas, de que eles andam com carros blindados. Então, fica latente isso para o brasileiro. Espero que isso seja pelo menos um momento na nossa história brasileira de uma mudança de caráter, uma mudança de cultura do Brasil como um todo. E só para frisar que a família real britânica custa caro, né, mas ela dá retorno, ela gera receita. Só o que gera de receita em turismo, o judiciário aqui, o STF aqui, não está gerando o quê para a gente? Eu sempre costumo dizer o seguinte, se eu pagasse o imposto da Suíça tendo o retorno da Suíça, tudo bem. Agora, eu pago o imposto da Suíça tendo a Janja como, como um retorno para mim, assim, fazendo um Janja Palusa. Não sei se vocês viram agora recentemente que eles literalmente estão depredando, né, cortando árvores da floresta amazônica para poder abrir o caminho para a COP, né, que é um evento sobre sustentabilidade. Esse é o nível das pessoas que estão guiando um país de tamanho continental chamado Brasil. É surreal. Falou em Janja Palusa, essa semana teve a Margarete Menezes também, ministra da Cultura, né, que recebeu o dinheiro público para fazer show durante o carnaval. Também teve isso, que a Comissão de Ética Pública tinha dito, não pode, mas aí agora tem 6 de 7 lá na comissão que são indicados pelo Lula, disse, não, mas pode. Não sendo verba de incentivo Foram cultural, 600 e poucos mil. 640 mil reais. 640 mil reais. Ela é a ministra da Mas Cultura, eles juram quer dizer, que eles juram que eles estão preocupados com o trabalhador mais pobre, com o informal, né? Graças a Deus, né, a gente conseguiu dar uma pausa, porque não é derrota, é uma pausa na tara deles, né, de fiscalizar as pessoas informais e trabalhadores aqui no Brasil, mas eles juram de pé que eles estão pelos trabalhadores. E muitas das vezes as narrativas, né, como escala 6 por 1, acaba ganhando espaço ainda na mente e corações de pessoas. Mas isso é mais uma prova de que não existe pessoa que quer mais destruir o seu país e te, digamos assim, negligencia você e acaba e ri da sua cara do que quem não tem responsabilidade com o seu dinheiro. O Estado não produz nada, a Janja não produz nada, o Lula não produz nada juntamente com os ministros dele. Pelo contrário, é um uso do seu dinheiro para poder fazer os interesses deles. E isso é desde sempre.